Vou usar 5 aqui, e dessas 5, sempre tem umas duas muito difíceis, mas as duas que teve assim, mais difíceis, que eu considero uma de cinemática vetorial e uma de calorimetria, envolvendo condutividade térmica, não é nada demais, cara. A do ano passado teve uma questão de condutividade térmica bem mais difícil, bem mais complexa, entende? Enfim, passou o Enem, cara. Parece que a gente respira, né, a partir de agora. É um momento muito delicado, muito difícil a questão de falar, né, tudo que tivemos aí, né, todas as revisões, toda a matéria, todo o conteúdo, toda a preparação, né, tudo isso é difícil, é de um cunho difícil. Para chegar num dia da prova, né, torcer para estar tudo certo, né, para estar com a saúde em dia, o emocional de boa, porque eu sei como é difícil. Já vou pro cantinho aqui, ó, né, programa Física pro Enem, as 5 questões mais difíceis de física do Enem de 2021. Hoje são dia 29, o Enem foi ontem mesmo eu já fiz a prova. Eu achei a prova bem mais tranquila que os anos anteriores, bem mais tranquila mesmo. Consegui fazer a prova toda assim, eu identifiquei 16 questões de física, sendo uma de física e química ao mesmo tempo. Então, 16 questões que eu conto, então, né, sempre nessa média de 15, né? Então, se você consegue fazer ali, né, vamos supor, se é 15, você acerta umas 12, né, você está dentro desse padrão aí, né, então cabuloso aí, de acertar 12 de 15 em física no Enem. Agora, caso você não tenha conseguido acertar um número razoável, fica tranquilo, porque o número de desistência foi grande, foi bem grande. Então, eu creio de verdade que pode acontecer da nota de corte manter ali, só que o número de pessoas para se inscrever não vai ser tão grande não, entende? Talvez sobe a nota, assim, pelo menos na física eu acho que pode subir um pouquinho a nota, eu acho que mais pessoas conseguiram acertar um número grande de questões. Então, vou fazer a transição aí, ó. A primeira questão aí, eu estou na prova, estamos na prova azul, então, caderno do segundo dia aí, né, prova azul, é o que a gente vai trabalhar, né, as 5 questões mais difíceis aqui, entendidos? Então, realmente, não teve uma de ondas apenas, né? Daqueles barulhinhos, daqueles objetos, uns tubozinhos sonoros que bate e emite uma onda. E aí, era só jogando aquela fórmula, né? V igual a lambda F, que a gente revisou lá no último dia, que ficava fácil, né? Aquela de menor comprimento, vai ter menor comprimento de onda, vai ser maior frequência, né? Um som mais agudo. Essa eu nem coloquei aqui, mas teve só uma, tá bom? De ondas ali, mais ou menos ondas sonoras. Lembrou dela aí? De uns objetozinhos assim? Então vamos lá para a primeira questão aí, ó. Essa para mim foi a mais difícil. E não é tão difícil assim não, viu, gente? É até suave. Entendidos? Então vamos lá, vamos começar a fazer essa questão aí, né? A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando as balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, conhecido como V0, para o ângulo de disparo θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar, né? Ele sabe que a bala disparada anteriormente é de 53 graus Celsius, passou tangenciando o ponto P. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, foi lançado aqui um objeto, né, com esse ângulo aqui, ó, e aí veio fazendo uma trajetória parabólica, tangenciou o ponto P aqui, ó, e paf, caiu exatamente aqui no canhão A, tá bom? Então o Enem sempre gosta de distratores, vocês vão perceber que esse ponto P aqui, ó, é um distrator, não precisava dele, não precisava desse murinho aqui, esses 10 metros, nada disso é relevante para resolver essa questão, tá bom? Daqui a pouco você vai ver isso. No jogo, no G é igual a gravidade, que é igual a 10, considere o seno de 53 igual a 0,8, o cosseno de 53 igual a 0,6 e desprezível a ação das forças dissipativas. Pronto, beleza, show de bola. E, vamos lá, com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, eu vou disparar aqui de B e ele vai chegar aqui em A, tá bom? E aí eu quero saber, né, o valor dessa velocidade para que isso aconteça. Então, ó, gente, primeira coisa, né, perceba que essa velocidade ela está, né, com uma certa inclinação ali. Então, se ela está com uma certa inclinação, é relevante, né, é importante a gente decompor essa velocidade. Achar a velocidade no eixo X e a velocidade no eixo Y, né? Ou seja, no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, para decompor velocidade, aqui eu fui picuinha para resolver essa questão, para todo mundo entender. Né? Até para quem está começando agora,
vê que é super possível fazer uma questão considerada difícil. Ó, vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Primeira, eu traço, né, um eixo cartesiano, né? Então, o eixo cartesiano, aqui tem um eixo x, aqui tem um eixo y, passando pela origem do vetor. Pronto. E foi falado que esse ângulo aqui é de 53 graus. Agora, o que eu faço? Ó, saindo da extremidade aqui, eu traço uma perpendicular até o eixo y, onde vai surgir o VOY. Pronto. A mesma coisa eu faço aqui embaixo, ó. Traçando uma perpendicular aqui, eu vou chegar até no eixo x, surgindo então, né, a velocidade inicial no eixo x. Pronto. Tudo decomposto. Né? Agora você vai lembrar, né, daquele macetezinho que eu já deduzi várias vezes. Tem vídeo no meu canal, decomposição de vetores, né, ensinando isso aqui, né, que é bem fácil. E a dedução, né, te mostra o seguinte, ó. Quando o ângulo encosta no vetor, por exemplo, o VOX aqui está com um ângulo. Então a gente usa o cosseno, tá vendo? Com o ângulo, cosseno vezes o resultante, que é o Vzão. Agora, se eu quero o VY, né, perceba que o VY está sem o ângulo, tá vendo? Então, sem o ângulo, a gente usa o seno vezes o resultante. Então, deixa anotado aqui, ó. Se eu for trabalhar com o VOX, eu vou usar o cosseno de 53 vezes a velocidade inicial. Se eu quero achar o VOY, né, é o seno, né, de 53 vezes a velocidade inicial. O cosseno de 53 foi dado, é igual a 0,6. Então, ó, o VOX é igual a 0,6 vezes V0. Pronto. Já o VOY, né, vai ser o seno de 53, que é igual a 0,8 vezes V0. Então, tá aí, ó, 0,8 vezes V0. Pronto. Então, essa é a velocidade no eixo x, né, que vai ser igual a 0,6 V0, e no eixo y é igual a 0,8 V0. Pronto. Aí agora a gente vai lembrar, né, que no eixo horizontal, a gente despreza a resistência do ar e o ar é que retarda as coisas. Então, no eixo horizontal, que é no eixo x, se não tem a resistência do ar, o objeto não vai diminuir, não vai retardar, não vai reduzir sua velocidade. Então, ele vai permanecer com a velocidade constante. Então, deixa anotado aqui, para você lembrar, ó, no eixo x temos, né, o movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, qual fórmula que eu uso? Lembra aí? D igual a VT, correto? Então, vamos usar D igual a VT, onde o D é o alcance, né, de A até B, que esse alcance horizontal, e a velocidade aqui na horizontal é qual? É o x, tá vendo? VOX, que é o 0,6 vezes VO, vezes o tempo que ele permanece no ar. Né? O tempo que ele permanece no ar é o tempo que vai, né, sair, né, de um ponto A na horizontal e chegar no ponto B também na horizontal. Entendidos? Então, deixei aí para vocês, ó. Alcance é igual a velocidade inicial no eixo x, vezes o tempo, né, que ele ficou no ar. Prontinho. O alcance nós sabemos, olha lá, ó, tá aqui, ó, nítido aqui, ó, tô passando o mouse aqui em cima, ó, é 120. E o VOX é 0,6 VO. E o tempo eu não sei, então eu vou só escrever assim, ó, 120 é igual a 0,6 VO, que é a velocidade no eixo x, vezes o tempo que ele permaneceu no ar. Pronto. O que eu vou fazer aqui é simplesmente passar esse 0,6 dividindo para achar o valor desse produto aqui, ó, velocidade inicial vezes o tempo. Então, vai ficar a velocidade inicial vezes o tempo é igual a 120 dividido por 0,6, que vai dar igual a 200. Pronto. Eu só sei isso até o momento. Eu sei que o produto, velocidade inicial vezes o tempo, é igual a 200. Como não tem como fazer mais nada, agora eu vou partir para o eixo Y. No eixo Y temos a gravidade, né, no eixo vertical ali. Então, o movimento é uniformemente variado, né? Na subida ele é retardado, depois na descida ele é acelerado. Então, deixa anotado aqui, ó, no eixo Y temos um movimento uniformemente variado. E quando eu tenho um movimento uniformemente variado, eu vou trabalhar com a distância e eu também vou trabalhar com o tempo, porque eu percebo que eu preciso do tempo aqui, ó. Então, eu vou usar essa fórmula, famosa fórmula, né? D igual a VOT, mais ou menos até ao quadrado sobre 2. Pronto. Onde o D no eixo vertical é a altura, né? Lembra disso? O D no eixo vertical é a altura. Esse velocidade inicial aqui, ó, é no eixo Y, que é essa aqui, ó, que a gente encontrou aqui, que é igual a 0,8 vezes 0. A gravidade é 10, a aceleração é a gravidade, só que o objeto está subindo, né? Ele é lançado ali para cima. Então, se ele sobe, o movimento inicial ele é retardado. Então, a gravidade, ela assume valores negativos. Então, ó, só adaptando, né, a altura é igual à velocidade inicial no eixo y vezes o tempo, mais ou menos gt ao quadrado sobre 2. Como é na subida, né, aqui é negativo. Então, vamos substituir aí, ó. A altura que ele vai chegar é de 35 metros. Professor, não tem que pegar 45, não? Não, porque você não quer saber, né, o tempo que ele demorou para chegar nesse ponto P, que está 45 metros. Você quer saber lá na frente, então ele está 35 metros de altura. Então, esse 10 metros aqui, ó, é simplesmente um distrator. Então, o que eu vou fazer aqui, ó 35,
A velocidade inicial no eixo y está aqui, ó, 0,8 vezes 0, vezes o tempo t, menos, porque está subindo, 10t ao quadrado sobre 2. Pronto. Aí olha só o que apareceu aqui, cara. Olha que massa. Velocidade inicial vezes o tempo. Então, se eu tenho a velocidade inicial vezes o tempo, e aqui eu também tenho a velocidade inicial vezes o tempo é igual a 200, eu vou substituir. Eu vou pegar esse jovem aqui, ó, 200, e substituir aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó, 35 é igual a 0,8, vezes 0 vezes t é igual a 200, e o 10 dividido por 2 é igual a menos 5t ao quadrado. Pronto. Já ficou mais bonitinho essa equação aqui, né? Aí agora eu vou fazer aqui, ó, 0,8 vezes 200 é igual a 160, né, menos 5t ao quadrado. Esse menos 5t ao quadrado eu vou mandar aqui para a esquerda, então vai ficar positivo, e o 35 eu vou mandar para cá subtraindo. Então fica, ó, 5t ao quadrado é igual a 160 menos 35, 160 menos 35 é igual a 125, passo 5 dividindo, 125 dividido por 5 é igual a 25, raiz de 25 é igual a 5 segundos. Pronto, encontramos o tempo que ele permaneceu no ar. E agora que eu encontrei o tempo que ele permaneceu no ar, a gente encontra o que quiser. Se quiser saber a altura, a gente consegue achar a altura, né? Mas ele não precisa. Se quiser achar o alcance, a gente consegue também, mas também não precisa. Mas ele quer saber o quê? A velocidade inicial. Então, ó, mas eu sei que a velocidade inicial vezes o tempo é igual a 200. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, fica velocidade inicial vezes 5, né, que é o tempo que ele ficou aqui, é igual a 200. O 5 passa dividindo, 200 dividido por 5. 40 metros por segundo, resposta letra C, prontinho. Ó, de verdade, para quem assistiu às aulas aí, né, os primeiros módulos do Desvendando o Código da Física, que é a base inicial, tem questão idêntica a essa, idêntica. Tanto eu fazendo aqui no quadro, quanto também, né, eu lá mostrando, né, como que faz nas fórmulas, como é que chega nas fórmulas, como é que pensa nisso. Então, de verdade, foi a questão mais difícil, mas para quem já está no Desvendando o Código da Física e conseguiu assistir todas as aulas, hein, teve aquele compromisso ali, o microfone está caindo aqui, não vejo dificuldade, tá bom? Porque tem questão idêntica essa aí, eu brinco ainda lá na aula, né? Ó, é o seguinte, você vai começar a manusear aí, cara, começa a mexer no eixo X, não deu mais nada? Vai no eixo Y. Viu ali que alguma coisa encaixa na outra, vai lá e encaixa então que vai chegar no resultado. Então olha só, ó, velocidade inicial vezes o tempo. Opa, eu já achei que no eixo X, então é só substituir que você vai chegar no resultado. Entendidos? Então essa é a primeira questão aí, questão de número 94. Eu considero ela a mais difícil, questão considerada difícil, mas não é nada, né, de surreal não, tá bom? Pra mim, de boa, cara. Pra mim, de boa mesmo, assim. Ainda mais pra quem teve aula comigo durante o ano também, né? Eu fiz ela tranquilo. Um tanto de gente, professores, falando, exorcizando essa questão. Nossa, que isso é muito difícil. Eu não consigo ver. Em termos de Enem, costuma ter questões mais difíceis do que essa, tá bom? Muito bem. Bora lá pra próxima. A segunda mais difícil que eu acho foi... essa aqui, eu não ia fazer ela. Mas muitos alunos mandaram mensagem para mim, falando, professor, eu não consegui entender aquela questão dos planetas. Então, eu não ia colocar ela nas 5 mais difíceis, de verdade não ia, ela é mais interpretativa, mas devido ao número de alunos pedindo, eu coloquei, tá bom? Coloquei ela, então, vamos lá fazer ela aí, ó. Num cordel, é questão bonita, cara, eu gostei dessa questão pra caramba, sei lá, porque eu gosto um pouco de humanas também, mas eu achei essa questão muito massa. Num cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado e menos denso que a água, quando no normal estado. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, qual planeta o cordel faz referência? Ó, o que mais tem aqui, ó, por exemplo, a pessoa, né, às vezes, quarta, quinta série já aprende, né, uma coisa também tem em voga, né, a questão dos planetas, né. De maneira geral, muitas pessoas já sabem que o planeta que tem os anéis, né, lá em volta lá, fazendo aqueles anéis bonitos lá, é Saturno. Né? Então, já começa aí. Mas você não precisava de saber que era Saturno, tá bom? A gente pode ir um pouquinho além, ó. Foi falado para relacionar o verso com a tabela. Então, eu vou fazer isso. Vamos relacionar os dois aí, né? O verso com a tabela. E que aqui foi falado, ó, tem uma informação aqui muito importante, ó. O nosso planeta amado, pouco menos que o Sol, ele está distanciado e menos denso que a água. Menos denso do que a água.
a água tem densidade igual a 1. Nem qualquer pessoa que está estudando sabe que a densidade da água é igual a 1. Qualquer pessoa que está levando o estudo mais a sério sabe que o calor específico é igual a 1 da água, né? Então, a água é meio que o padrão de várias coisas aí, cara. Então, eu acho que é um conhecimento prévio. É igual saber que seno de 30 é igual a meio, entende? Tem alguns conhecimentos aqui para a prova. A prova não é obrigada a te dar todas as informações, não. Dá mais as informações tão básicas. Então, ó, a densidade da água é igual a 1. Né? É 1 grama por centímetro cúbico, beleza? Ou 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. E aí eu pensei, ó, opa, quando eu vi essa questão, menos denso do que a água. Aí você vem aqui, ó, densidade relativa média. Você vem aqui, ó, só tem um carinha menos denso do que a água, tá vendo? Que é 0,7. Todos os outros é mais denso do que a água. Então, Saturno é a resposta. Então, você poderia, né, já saber, né, que o planeta que tem anéis, né, é Saturno, pronto. Ou se não, né, ir um pouquinho além e ver aí que ela é menos densa do que a água e associar com a tabela. Eu achei essa questão muito bonita, cara, muito bonita, assim. Vi muitos alunos ali, professor, como é que faz essa questão? Que viagem é essa, tal? Qual que é a conta que eu tenho que fazer com a distância do Sol e densidade? Nenhuma, né? É uma questão interpretativa, o Enem faz isso sempre, sabe? Sempre. É conhecer um pouquinho o Enem aí que não tem erro não, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver como é que tá o chat aí. Qualquer coisa pode manifestar. Viajei muito, achei que estava falando do filme Senhor dos Anéis. Eu também, ô Rani, também. Primeira coisa que eu vi, pô, mas depois eu vi que não era. A distância foi para confundir, né, velho? A distância foi distrator, né? O chato da questão do Enem é a quantidade de distrator. É igual a última ali, né? Aqueles 10 metros ali acima, eu acho desnecessário, né? Então tá aí, tá bom? Show de bola. Essa pode ser considerada fácil. Essa aqui, deve depender do número de erros. Eu estava considerando ela fácil, pra falar a verdade, né? Mas foi a questão que o povo mais me perguntou, professor, como é que faz essa questão? Que viagem é essa? Então, se tiver um número de erro elevado, então ela pode ter sido fácil para alguns, mas ela pode ser considerada difícil. Então é muito louco, né? O Enem tem essas viagens aí. Vamos lá, né? Então, essa não entraria, essa entrou no lugar de qual, hein? Tem que lembrar. Não lembro, mas as outras foi de boa, tá bom? Que eu tinha escolhido 5, aí eu tirei dessas 5, tinha uma assim que eu achava mais simples, eu tirei ela para colocar essa por causa das pessoas me pedindo. Então eu fiz isso aí para atendendo pedidos mesmo, ontem à noite e hoje, tá bom? Vamos lá para a próxima aqui eu acho que vocês vão achar bem difícil também, né? Essa aqui, né? Ela é mais chata que difícil. Eu acho ela bem mais tranquila que a outra. Nem precisava saber a fórmula da condução térmica, né? A gente foi falado aí eu comentei condução térmica, eu comentei isso aqui também na lei de Fourier, aí pra galera da Desvendando o Código da Física, tudo no último mês, cara, tudo no último mês. Eu fiquei com a sensação assim que umas 10 questões dá para acertar fácil, sim, só com a semana, né, da física, com essa semana de revisão, quando eu estava contando ali. A de cinemática vetorial acho que não dá, por causa que eu não revisei, né, a fundo questões envolvendo o lançamento oblíquo, que eu foquei mais em movimento uniformemente variado, movimento circular uniforme, mas para quem está dentro da plataforma, de boa, porque tem questões idênticas a essa primeira que nós fizemos. Agora essa questão aqui, o ano passado com uma questão envolvendo essa fórmula aqui, ó, cadê esse monstrinho aqui, ó, fluxo térmico, né, condução térmica, é o K, que é a condutividade térmica, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela distância, que é a espessura das placas metálicas, por exemplo. E nunca tinha caído que é o ano passado. A gente pensa, né, que vai demorar para cair, não, a gente caiu de novo, cara. Muito louco, né? É meio inesperado, tem hora. Essa questão aqui desse ano ela é muito mais fácil do que esse mesmo assunto que é o no ano passado. Então, quando eu comparo assim, cara, eu acho essa prova desse ano bem mais tranquila mesmo, tá bom? Vamos fazer ela aqui, ó, olha só. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. Então, ó, presta atenção, ó, essa parte aqui é importantíssima. Aquela que cozinha mais rápida, né? Então economiza mais gás, cara. Isso é muito bom, né? Poder desligar o fogo ali. Então vai querer saber ali qual que é a mais econômica, né? Então a que é a mais econômica é a que cozinha mais rápida, ou seja, que conduz mais o calor.
A taxa de condução de calor depende da condutividade K do material, da sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação, ó, calor por unidade de tempo, né, é o fluxo de calor acontecendo. O fluxo de calor, né, é o K, A, ΔT sobre D, em panelas com materiais, com 2 materiais. Então, isso aqui, ó, esse de cima aqui, é apenas para o material. Agora, em panelas com 2 materiais, a taxa de condução é dada por, ó, Q sobre ΔT, né, que é o fluxo térmico, fluxo de energia térmica, é o A também, vezes o ΔT, dividido por D1 sobre K1, né, espessura de 1 dividido pelo K1, condutividade de 1, mais espessura de 2, dividido pela condutividade de 2, em que D1 e D2 é a espessura dos 2 materiais, e que Q1 e Q2 são as condutividades de cada material. Gente, curiosidade, eu não conhecia essa fórmula aqui, eu fui conhecer agora. Tá bom? Então, professor, você não deu essa fórmula, nem eu conhecia essa fórmula de 2 materiais. Então, sabe? Então, ainda bem que o Enem foi dado, então não teve necessidade também. Então, essa de 2 materiais eu não conhecia, fiquei conhecendo ontem. Tá bom? Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, com a condutividade térmica de 20, o ferro, que é de 8, o aço, que é de 5, combinado com cobre, que é de 40. Beleza. Então, aço e cobre, isso é uma única panela só, tá bom? Combinei aqui, ó, metade aço, metade cobre, juntei os dois. Comparando-se as panelas de ferro com uma de alumínio e composta, né, por metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço, todas com a mesma espessura total. Então, ó, todas têm espessura Dzin, né, Dzin, por exemplo. Só que, ó, é Dzin de ferro, é Dzin de alumínio, só que quando eu olho a de cobre com a do aço, é metade Dzin para um e metade Dzin para outra, para ficar Dzin completo também. Então, é isso que acontece. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é qual? Então aqui, gente, parece ser uma questão difícil, mas não é. Mas eu sei, né, que as pessoas vão achar essa questão difícil, por isso que eu coloquei ela aqui. E comparado com as outras, ela foi um pouquinho chatinha também. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Fluxo de calor, né, que é o calor sobre ΔT. Então, nem precisava de saber a fórmula, já foi dado aqui, mas essa fórmula é bom saber ela de cabeça, né? É a condutividade vezes a área vezes a variação de temperatura sobre a espessura. Pronto. Aí vamos começar, e a outra, para 2 materiais juntos, grudados, é esse monstrinho aqui de fórmula. Beleza. Então vamos começar aqui com a panela de alumínio que tem a espessura D, né? A gente considerou a panela espessura D, que é do material. Então é só colocar aqui na fórmula. E a única coisa que dá para substituir é o K, né? Que a gente sabe o K do alumínio. Então o K do alumínio é 20. Então eu vou imaginar o seguinte, opa, aqui é 20. Tá vendo? Ó, é 20 vezes maior, 20 vezes que multiplica esse trem aqui. Então eu vou imaginar que a condutividade térmica é como se fosse 20 vezes maior, né? Comparado que se fosse uma condutividade de 1. Imagina a condutividade de 1, beleza. Esse é de quanto? 20. Então o fluxo é o quê? 20 vezes maior. Né? Grandezas diretamente proporcionais, porque o K é diretamente proporcional ao fluxo. Né? É só analisar aqui, ó. O K diretamente proporcional ao fluxo térmico, né? Fluxo de calor. Tá aí. Agora vamos fazer a mesma análise agora para a panela de ferro. Então, ó, panela de ferro com espessura D. Gente, é só colocar a mesma fórmula. Só que no lugar do K aqui eu vou colocar o 8, que eu sei que é 8. Então você quer 8, então significa que o fluxo de calor é igual a 8 vezes maior, né, comparado com K igual a 1. Então, ó, só de bater o olho aqui eu já percebo qual panela que tem maior economia, a de alumínio ou a de ferro? Né? Aquela que tiver maior fluxo de calor, que é qual? É a do alumínio, que a do alumínio é igual a 20 fluxos de calor, e a do ferro, 8, tá vendo? Professor, entendi. Então essa é a ideia da questão. Então é relativamente simples, sabe? Era só ver, né? Quanto maior a condutividade térmica, maior o fluxo de calor. Pronto. Então, analisar o do alumínio e do ferro é muito fácil. O mais chatinho aí é de analisar essa aí que está misturada, né, com ferro combinado com cobre. E aí, olha só, fluxo de calor é a área, que é a mesma, o ΔT vai ser a mesma, né? O D1, né, é a metade. Então eu já deixei aqui, ó, panela de aço com cobre, com espessura D sobre 2, que é a metade, né, do que tinha, e de D sobre 2, né, de cobre, tá vendo? Então, ó, a metade é aço e a metade é cobre. E aí, onde tem um D1, eu vou colocar D sobre 2. Onde tem um D2, eu vou colocar D sobre 2, que é metade de D. Foi falado no enunciado.
né? Ó, foi falado aqui, ó, compare essa panela de ferro com a de alumínio e uma composta de meio da espessura em cobre e meio da espessura em aço, todas com a mesma espessura total. A espessura total é D, então a metade de D é D sobre 2, né? Então, um lugar tem 1, D1 vou colocar D sobre 2, no lugar de D2 eu vou colocar D sobre 2, e o K1, cadê o K1? Que eu vou chamar aqui, né, o primeiro aqui é o aço, o de aço é igual a 5 e o de cobre é igual a 40. Então é só substituir aqui, ó, só aqui embaixo que eu vou mexer, ó, D sobre 2, o K1 é igual a 5 e o K2 é igual a 40, prontinho. Agora o chato é fazer isso aqui, ó. Aí que eu faço no dia da prova? Pô, tem um rascunho lá, velho, então eu faço aqui, essa continha no rascunho. O meu rascunho aqui tá aqui embaixo, aqui, ó. Vou fazer, ó, D sobre 2 sobre 5 mais D sobre 2 sobre 40. Então eu vou tirar o MMC, né, de 5 e 40 é 40. 40 dividido por 5 é igual a 8. 8 vezes D sobre 2 é igual a 8D sobre 2. 40 dividido por 40 é igual a 1. 1 vezes D sobre 2 é igual a D sobre 2. Pronto. Agora eu vou somar 8D sobre 2 mais D sobre 2, né, vai dar 9D sobre 2, né? Porque ó, 8 mais 1 é igual a 9D sobre 2, dividido por 40. Agora eu posso manter o de cima, né, e multiplicar invertido com o de baixo. Né? Então fica 9D sobre 2 vezes 40 dividido por 1. Né? Quer dizer, né, dividido por 40. Só que 40 dividido por 1, né, quando eu multiplico invertido, 1 é omitido, ele aparece na parte de cima. Né? Então aqui, ó, matemática básica, cara. Então, ó, 9D sobre 2, que multiplica, né, 1 sobre 40. E aí eu multiplico, né, 2 vezes 40, que vai dar igual a 80. Pronto. Então aqui é igual a 9D sobre 80. Então essa parte de baixo aqui, essa parcela de baixo aqui, ó, é 9D sobre 80. Então é só substituir ali, ó. Pronto, substituir. Ah, pessoal, agora ficou facinho. Ficou, velho. A parte chata dessa questão é resolver isso aqui embaixo e interpretar, né? Interpretar de maneira correta. Novamente, ó, A que multiplica ΔT dividido por 9D sobre 80. Então, está dividido por uma fração. O que eu faço? Conserva a de cima, multiplica invertido pela de baixo. O 80 sobe e o 9D desce. Então, vai ficar assim, ó. Pronto. Olha só que fácil, né? 80 sobre 9D, né? Que multiplica ΔT vezes A. Aí agora é só fazer, ó, 80 dividido por 9. Eu já fiz aqui, vai dar 8,88888, beleza? E eu vou colocar o 8,8 aqui na frente aqui, ó. Só para você ver o parâmetro, né? Como tá tudo multiplicando, você pode, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, né? Então, não precisa ficar na ordem certinha, não. Então, eu vou colocar o número na frente. Então, fica, ó, 8,8 que multiplica A ΔT sobre T. Tá vendo? Tudo era igual a ΔT sobre D, a ΔT sobre D. Então, ó, eu percebo que o K aqui, ele aumentou 8,8, que esse valor numérico aqui está no lugar do K, tá vendo? Então, se aumentou 8,8, é porque o fluxo de calor aqui é igual a 8,8 vezes maior. E agora eu percebo, né, qual que tem maior economia, né, qual que tem maior fluxo de calor acontecendo? De alumínio. Depois, essa aqui, ó, de aço com cobre. E por último, né, é a de ferro, que é só 8. Pronto. Então a resposta vai ser, né, alumínio, cobre com aço e depois ferro. Letra B. Resposta letra B. Tá aí, né? B. Velho, foi, né? Então as que envolvem contas são essas aí, né? Espero que você esteja vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É trabalhosa? Sim, é trabalhosa, mas é a vida, né, cara? É Enem, é Enem. Entendidos? Muito bem. A próxima questão aí é a questão que envolve, né, circuito elétrico aqui, ó. Também foi assunto, né, da nossa revisão, né? Sexta-feira, velho, sexta-feira, o que eu tava fazendo? Revisando a eletrodinâmica. E quando eu cheguei em circuitos, o que eu revisei com vocês? Interruptores. E falei, só ir fazendo os testes. Só ir fazendo os testes. Né? Para muitos essa questão é difícil, hein? Mas de verdade, para quem já tem um domínio aí, sabe que é interruptor, você mexe num, mexe no outro, acende um, acende o outro, não vem nenhum segredo não. Então beleza, bora lá começar, né, aí essa questãozinha aí, que eu achei ela muito, muito, muito legal, tá bom? Seguinte, ó, um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Ele dispõe das lâmpadas e fios, de uma bateria e 2 interruptores, como ilustrado, junto com seus símbolos de 3 pontos. Quando esse interruptor fecha AB, abre BC e vice-versa. Então, olha só que coisa mais magnífica. Ó,
Informação importante. Eu quero acender apenas uma lâmpada de cada vez, cara. Então não pode ter duas lâmpadas acesas. Né? Uma de cada vez. E outra, quando uma abre, outra fecha. Né? Então, por exemplo, ó, dá uma olhadinha aqui nesse primeiro circuito aqui, ó. Se eu fecho a AB aqui, ó, tá vendo? A AC está aberto. A mesma coisa aqui, se eu fechar a AB aqui, o AC está aberto. Pronto. Ah, mas agora eu quero fechar BC. Então, o AB está aberto. Pronto, eu vou fechando ou de um lado ou de outro. Aí é só testar. Eu acho isso como se fosse uma brincadeirinha, uma coisa gostosa de fazer. Então tá aí, ó, o garoto faz 5 circuitos elétricos usando os 2 interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Esse circuito é representado por... Vamos lá, vamos testar o número 1 aqui, ó. Eu vou fechar aqui AB e BC. Vamos ver se está aceso só uma coisa. Opa, só o verde, ó. Por quê? Porque a corrente sai do positivo, vai passar aqui, ó, tá fechado o circuito, vai chegar aqui, pronto. Agora, quando a corrente tenta chegar aqui, ó, tem um buraco aqui, ó. Não tem jeito da corrente atravessar um buraco, né, velho? Lembra aí, o elétron não tem uma perninha para pular de um lado para o outro. Então, beleza. Né? Tá um aberto, o verde está aceso e os outros tá apagado. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar. Eu vou mudar aqui para BC e aqui para AB. Ó, opa, dessa maneira aqui, olha que legal, ó. A corrente vai chegar aqui, né? Ela não vai passar no verde, então o verde apagou, beleza. Mas quando ela chega aqui, ela vai encontrar dois caminhos. Um para passar aqui, ó, do vermelho, tá vendo? Para depois chegar aqui. E um outro para passar no azul, ó. Tá fechado aqui também, tá vendo? Então acaba que a luz azul e a luz vermelha estão acesas. E não é o que eu quero. Então esse aqui eu já descarto, né? Já não dá certo. Vamos lá fazer a letra B. Vamos fechar aqui em AB, por exemplo. AB fechado, pronto. E BC aqui, vamos ver o que está aberto. Quem está ligado? Ah, o verde está ligado, ó. A corrente passando aqui, ó. Tem caminho. Né? A corrente tem sempre que passar de um lado aqui, ó, sair desse lado positivo, por exemplo, até chegar aqui no lado negativo. Isso tem que acontecer. Senão não vai acender. Né? Senão a corrente não vai ser estabelecida. Pronto. Agora vamos supor que eu quero... eu vou mudar aqui, ó. Vou tirar de AB, colocar em BC. E aqui eu vou colocar, por exemplo, em AB. Pronto. Vamos ver se eu acendi a luz vermelha ou azul. Quando eu olho aqui, ó, perceba, em verde não vai dar porque tem um buraco aqui. Em C não vai dar porque tem um buraco aqui, ó, para fechar circuito. Em azul também não vai dar porque tem um buraco aqui, tá vendo? Porque esse buraco aqui, ó, ele não deixa a corrente passar. Olha só, a corrente sai, né? Por mais que ela queira vir aqui, ó, ela não pula. Aqui também, ó, ela não pula para poder chegar aqui, ó. Então, esse aqui já era, já não dá certo, velho. Então, já tô eliminando, não é? Letra B também não. Vamos lá fazer letra C. Letra C. Vamos lá. Será que dá C? Letra C vai dar certo, hein? Letra C tá muito louca, cara. A letra C, do jeito que tá aqui, o azul está ligado, tá vendo, ó? Ó. Então, o azul está ligado. Então, independente de eu mudar aqui, por exemplo, ó, passar para cá e para cá, o que vai acontecer? O vermelho fica desligado, o verde acende, mas o azul continua ligado, porque não vai deixar de passar a corrente aqui no azul, ó. Ele tá fechado o tempo todo. Então esse aqui já não dá certo, velho. Eu não quero, eu quero só ligar um de cada vez. Eu ligo o verde, depois o vermelho, depois o azul, e aqui do jeito que tá, ó, o verde acendeu do jeito que tá, ó. Mas eu não quero os dois acesos ao mesmo tempo, tá bom? Então, também, não. Por eliminação, professor, acho que eu acertaria. Então, que bom que seja por eliminação, né, velho? Tá valendo. Ó, então, vamos lá falar a letra D. Letra D, fala o seguinte. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu vou acender aqui e aqui, por exemplo, ó. Vamos ver quem que tá aceso. Eu percebo que o verde está aceso, ó. Ah, professor, verdade, o verde está aceso. Pronto, fechou o circuito. Vamos ver se o vermelho está aceso? Não, porque tem um buraco aqui, ó. Né? Não tem jeito da corrente chegar aqui, ó, e pular daqui para cá. Então, e o azul? O azul também está apagado, porque a corrente não tem jeito de pular daqui para cá. Beleza. Então, desse jeito aqui, eu tenho um verde aceso. Ah, beleza, pronto. Mas vamos supor que agora eu quero acender alguma outra coisa. Né? Vamos supor que agora eu vou acender o... Vamos ver o que vai dar. Não sei. Vou mandar para cá, ó, e aqui eu vou manter o mesmo jeito que estava. Agora, percebam que a vermelha vai estar acesa, ó. Tem caminho fechado, tá vendo? Para a vermelha. Enquanto que a verde está desligada, porque tem um buraco aqui para ela, e a azul também tem desligada, porque tem um buraco aqui para ela.
Ó, professor, que legal. Agora vamos tentar acender a azul. Olha só se eu quero acender a luz azul, ó. Só mandar um interruptor para cá, ó. Olha só como que a azul tá acesa, ó. Porque tá fechado o circuito para ela, ó. A verde tá apagada e a vermelha tá apagada. Nossa, velho, topzera. Rauschenchenha. Então essa é a resposta. Né? Vamos só ver por que a E também não dá certo, ó. Vamos supor que eu acendo aqui e acendo aqui, por exemplo. Aí perceba que tem corrente passando na verde, vai ter corrente passando na vermelha, tá vendo? Tá fechado para os dois. Então eu estou acendendo as duas ao mesmo tempo. Eu não quero acender duas lâmpadas ao mesmo tempo. O enunciado foi claro para mim. Então a melhor resposta vai dar a letra D. Então tá aí, né? Já foram as quatro, né, mais difíceis, né, de física no Enem 2021. E o que eu acho mais difícil mesmo é só a 1 e a 3. A do Senhor dos Anéis, um pouco confusa. Essa aqui, só saber, né, que tem que fechar circuito, ter um pouquinho de paciência para testar. E é isso, véio. Vida que segue. Vamos lá para a próxima questão. A última, né? A última questãozinha aí. Se tiver alguém que foi da minha revisão aí, comenta aí dessa questão, velho. Eu fiz questão praticamente idêntica a essa, né, velho? Idêntica. Nem falar, nem que é só olhar, né? Quando você vê alguma coisa assim, ó. Alguma coisa por alguma coisa. Por exemplo, ó, 5 km por kWh. O que você vai fazer? Regrinha de 3. Ó, 5 km a cada 1 kWh. É parecido com aquelas questões envolvendo insolação, né? Ah, um carro solar recebe energia, né, térmica do sol. Ele recebe, aí eu vou inventar um valor aqui, ó. Por exemplo, 500 joules por metro quadrado. Aí você faz 500 joules a cada 1 metro quadrado. Ou 500 kWh a cada 1 metro quadrado, entende? Aí você vai e faz a regrinha de 3. Ah, o carro tem 9 metros quadrados, então vai fazer a regrinha de 3 e vou encontrar. Né? Então isso aqui serve para você fazer uma regrinha de 3 para encontrar o quê? Né? A quantidade de energia que o carro gasta, né, para percorrer 110 km, que vai percorrer 110 km. Então eu já vou colocar aqui, ó, 110 km. Eu vou até ler a questão só agora. Eu queria chegar te mostrando isso, cara. Ó, primeiro, né, leitura dinâmica para ver se é importante ou não o enunciado. Carros elétricos mais baratos comparado com o tempo, portanto, os usuários, mudança de ambiente, antecedente. Não tem nada aqui que envolve números físicos. Então, em poucos segundos já pulei o primeiro parágrafo. Vamos para o segundo. Após realizar um percurso de 110 km, aí eu já vi que é importante, vou ler com calma. O motorista pretende recarregar as baterias do seu carro, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh. Então, ó, tem 5 km por kWh, né? Então, 5 km a cada 1 kWh, você vai andar 110 km, x. Então, x aqui, ó, vai ser, ele multiplica invertido, ó, 5x vezes 110 vezes 1, vai dar 110. Então, x é igual a 110 dividido por 5, x é igual a, que vai dar 22, né? Se eu não me engano, acho que vai dar 22, isso. 22 kWh. Então, isso aqui é a energia, né, que o carro precisa para andar 110 km. Energia de 22 kWh. Pronto. Usando um carregador ideal que opera com uma tensão de 220 volts, beleza, tensão 220 volts, e é percorrido por uma corrente de 20 amperes, né? Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Ô, gente, olha só, energia, né, quando envolve quilowatt-hora, é a potência vezes o tempo, onde a potência vai ter em watt e o tempo em hora. A gente vai achar o trem em quilowatt-hora. Então, olha como é que é fácil, velho. Então, não tem segredo nenhum, ó. Eu já tenho energia, basta eu encontrar a potência, que eu acho o tempo. Mas a potência é o quê? Porque P igual a VI. Olha aí, velho. E foi considerado uma das mais difíceis, velho. Só isso. Ah, não, mano. Eu achei de boa. Eu fiquei feliz com essa prova, sério. Então, 22 vezes 20, que é igual, né, a 4.400 watt-hora. Aí lembra para passar para quilowatt-hora, né, que é só andar 3 casinhas para cá, ó. 1, 2, 3, né, que fica igual a 4,4 vezes 10 a 3, 4,4 vezes 10 elevado a 3, watt-hora, onde esse 10 a 3 é o famoso quilo. Pronto. Então, ó, a energia, vamos lá, é de 22
kWh vezes, né, igual, né, a 4,4 kWh, então vai cortar tudo, vezes o tempo t. Aí é só fazer 22 dividido por 4. Deixa eu ver aqui, eu já tinha feito essa conta aqui em algum momento, se eu não me engano. 22 por 4,4 vai dar um número bonitinho, que é 5 horas. Pronto, 5 horas. Então lembra que isso aqui é o quê? 4,4 kWh. Opa, foi mal, agora eu estou lembrando. Eu não estou no PowerPoint, né? Então talvez tenha sumido aí para vocês, né? Prontinho, 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 né? Tá aí, show de bola. Então essas foram consideradas as questões mais difíceis de física no Enem, né? Lembrando que o que eu achei chato mesmo foi só da condutividade térmica, tinha que fazer aquele MMC lá com letrinha, e a de lançamento oblíquo, ela é difícil mesmo, cabulosa, para quem de verdade não está no Desvendando o Código da Física, que no Desvendando o Código da Física tem questões idênticas àquela, idênticas, idênticas, idênticas. Vamos lá. Sobre o alumínio, eu lembro que você falou, né, sobre ele na revisão. Foi isso que eu tinha dito e acertei, porque lembrei do que você tinha falado. Nossa, show demais, tal. Rani, o texto referência ao Senhor dos Anéis, Saturno é o único planeta com 100 anéis. Isso, show de bola, é isso mesmo. Foi o que eu falei aqui. Mamão com açúcar para quem estava treinando pelas provas antigas, porque o Enem repetiu muito esse modelo. Exatamente, Pagolinho. Eu refiz essas questões envolvendo potência, energia, todas elas na revisão final, cara, todas. Foram, só na sexta-feira foram 5 questões só envolvendo esse assunto no trabalho de energia e mais umas 5 lá em eletrodinâmica envolvendo eletricidade e potência e energia. Concordo demais, concordo demais. Vai cair no chão porque eu acertei as difíceis e resto. Sacanagem, hein, velho? Isso acontecia comigo, viu? Só te conto que isso acontecia comigo porque eu, muitas das vezes, eu tinha noção boa, eu era um bom aluno, principalmente depois de 4 anos de cursinho, a gente é bom aluno. E aí, às vezes, eu acertava as difíceis, errava as fáceis e a minha TRI abaixava, mas tomara que não, cara. Tomara que você tenha uma nota aí excelente. Beleza? Valeu, meu caro. Valeu. Gente, muito obrigado aí, né? Fiz aí, resolvi fazer as 5 mais difíceis. Valeu, os meninos. Até a próxima. Toda segunda-feira, 19 horas. Sempre tem uma live aqui, né? Valeu, valeu, valeu. Abração.